Boa tarde a todos. Então, eu vou apresentar para vocês meu trabalho de conclusão de curso. Como a Marina já apresentou, eu fui orientado por ela no desenvolvimento desse trabalho e foi desenvolvido dentro do Laboratório de Gestão Costeira Integrada da UFSC. Não está passando. A população mundial, ela tem crescido de uma maneira muito expressiva nas últimas décadas e grande parte dela tem se concentrado nas cidades ou assentamentos urbanos. Alguns dados da ONU mostram que hoje 55% dessa população está concentrada nesses lugares e devido a isso, alguns termos começaram a surgir, como, por exemplo, as megacidades, que são aquelas que têm mais de 10 milhões de habitantes. Em 2018, foram registradas 33 delas e estima-se que até 2030 chegue a 43 megacidades. Junto a isso, uma grande parte das cidades no mundo todo, elas estão dentro da zona de 100 quilômetros da costa, que a gente pode generalizar num termo conhecido como zona costeira. Por esse trabalho de Barragán e de Andrés, a gente consegue ver que até 1954 a distribuição das cidades estava principalmente nas cidades da Europa e da Ásia, com uma mega cidade nos Estados Unidos, que é Nova York, mas até 2012 esse cenário mudou bastante, com várias megacidades espalhadas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. E falando no Brasil, em 2011 foi registrado que 26% da população habitava a zona costeira e até hoje isso mostra uma tendência de crescimento. E esse crescimento ele se deve principalmente por conta da exploração de recursos minerais, da instalação de portos, da pesca, do turismo e outras atividades exclusivas dessa área. Essas atividades elas exercem pressões sobre os ecossistemas e sobre os serviços ecossistêmicos, que são todos aqueles serviços que a natureza nos dá de uma forma gratuita e permite que a gente tenha a nossa vida na Terra da forma que a gente conhece hoje. Alguns exemplos são os alimentos, o transporte e a navegação, a energia, a manutenção da qualidade das águas e o lazer e a recreação. Então, pensando tudo isso, em 2015, a Organização das Nações Unidas publicou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável num documento conhecido como Agenda 2030. Esse documento ele contempla 17 objetivos que tratam sobre questões econômicas, sociais, ambientais e institucionais. A agenda está organizada da seguinte forma. Então, temos os objetivos, que são mais gerais, as metas, que quantificam e dão prazos para esses objetivos, que todos estão até o ano de 2030, e tem os indicadores, que conseguem medir essas metas. Então, o Objetivo de Desenvolvimento 14, que é o Vida na Água, que é o foco desse trabalho, ele tem como objetivo principal a conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Dentro dele existem 10 metas que tratam sobre poluição, conservação, acidificação, pesca, economia azul, conhecimento científico, comunidades costeiras e o direito do mar. E dentro dessas 10 metas existem só 5 indicadores. E essa baixa quantidade de indicadores é proposital, porque a ONU sugere que os lugares, as próprias cidades e regiões menores, elas desenvolvam seus próprios indicadores para ser adaptado à realidade local. Então, pensando nisso, eu restringi a área do meu estudo para Florianópolis, tanto a parte terrestre quanto o mar também que cerca a cidade. Então, além de Florianópolis ser um município costeiro, ela também é a capital do estado de Santa Catarina e conta hoje com a segunda maior população do estado, com aproximadamente 501 mil pessoas. Além disso, concentra também uma boa parte das atividades econômicas da Grande Florianópolis. E aí, nisso, principalmente, estão a indústria de tecnologia da informação, o turismo, comércio, atividades administrativas e serviços complementares, indústria de transformação, construção e as atividades profissionais, científicas e técnicas. Dentro dessa minha área, eu tive como objetivo geral desenvolver um sistema de indicadores para o município, capaz de avaliar múltiplas variáveis em relação ao alcance do ODS 14 e das demais metas associadas. E para chegar nesse objetivo geral, eu estipulei 4 objetivos específicos, que eram identificar os sistemas de indicadores pré-existentes, capazes de serem adaptados para a Agenda 2030, em especial para o ODS 14, estabelecer associações entre as metas gerais dos ODS com as metas do ODS 14, para além do que o documento oficial já sinalizava,
desenvolveu o sistema de indicadores adaptado para o município e focado principalmente na sustentabilidade dos ecossistemas marinho e costeiro. E, por fim, aplicar esse sistema para a área de estudo utilizando dados oficiais públicos. Então, para isso, eu adaptei uma metodologia que foi proposta por Van Bellen em 2005, que seguiu todos esses passos na imagem à esquerda. E durante toda a minha pesquisa, eu utilizei os serviços ecossistêmicos como norteadores. Então, todas as decisões e todos os pensamentos foram com base ecossistêmica. Então, eu comecei criando o livro-código para o ODS 14. Esse livro-código é uma metodologia proposta em 2011 que consiste basicamente em resumir uma grande quantidade de informações em alguns códigos, algumas palavras-chave. Então, eu apliquei isso para todas as metas do ODS 14 e, como aqui no exemplo, a gente pode ver o ODS 14.6, que ele vai tratar sobre proibição de subsídios para pesca ilegal e sobrepesca. Em seguida, eu utilizei esses códigos para estabelecer uma correlação das metas do ODS 14 com as outras metas. Então, o Brasil ele assumiu 175 metas, 10 delas sobre vida na água e 165 distribuídas nos outros ODS. Então, eu peguei cada um dos códigos e fui comparando. No caso, o ODS 14.1, ele trata sobre redução da poluição marinha e o ODS 6.2 fala sobre alcançar saneamento e higiene adequados. Então, ambos tratam sobre resíduos. Então, nesse caso, havia uma correlação. Quando comparado com o ODS 11.5, que fala sobre redução de mortes e afetados por catástrofe, a correlação entre os códigos já não era tão clara. Então, nesse caso, não havia uma correlação. A partir disso, eu consegui selecionar 27 metas extras que estão dentro dos ODS: água potável e saneamento, energia acessível e limpa, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima e vida terrestre. E com isso, eu totalizei 37 metas dentro do trabalho. Depois disso, eu parti para o levantamento e a seleção dos sistemas de indicadores que já existiam. Então, eu coletei sistemas do mundo inteiro através da consulta de especialistas e também por uma revisão bibliográfica que eu mesmo fiz. Com isso, eu selecionei 16 sistemas, dos quais 9 eram oriundos de organizações, como, por exemplo, o IBGE, e 7 de artigos científicos. Com todos esses sistemas, então, eu tinha um total de 854 indicadores. E eu fiz a associação de cada um deles com cada uma das 37 metas que eu selecionei previamente. Da mesma forma, fui cruzando os códigos que tinham entre cada uma. Então, para isso, eu utilizei a lógica de dados binários, em que elas seriam associadas ou não associadas. E para facilitar a minha análise de dados, eu então categorizei eles entre 1 e 0. Com isso, eu gerei um total de 31.600 entradas de dados binários. Isso foi feito manualmente pelo software Excel, das quais 3.000 foram dadas como associadas. As outras 28,6 mil não foram associadas. Eu trabalhei com essas 3.000 para compor um quadro geral de indicadores, o que depois eu consegui classificar entre dimensões de sustentabilidade, área e subáreas. E a partir dessas subáreas, eu fiz uma revisão de novo em todos os indicadores para saber se eles estavam adequados dentro de cada meta. Eu cheguei, então, no número total de 339 indicadores, mas esse é um número muito alto para ser utilizado por um município, ele não é viável. Então, eu tinha um problema e eu decidi resolver ele através da associação daquelas 27 metas extras com as metas do ODS 14. E para isso eu analisei quais eram os indicadores que estavam associados a cada uma. Então, se um grupo de indicadores estivesse associado ao 14.1 e ao mesmo tempo ao ODS 6.2, então isso indicaria a associação, que pode ser entendido também como a afiliação entre metas. Isso me levou a esse resultado, que é como que as metas estão relacionadas com as metas do ODS 14. Então, a gente vê que o ODS 14.1 e 14.2 são os dois ODS que mais contêm metas e, por conta disso, também são os que mais contêm indicadores. A partir desse resultado, eu consegui fazer a filtragem final no número de indicadores e de 339 eu passei para 187 indicadores. Com isso, também, eu reclassifiquei as subáreas e transformei elas em macroindicadores. Esses macroindicadores, eles me garantem que eu consiga ter uma análise um pouco mais macro de uma situação, mas não tão ampla quanto uma subárea seria. Então, por exemplo, ao invés de eu analisar esses dois indicadores, que são consumo municipal anual de agrotóxicos e afins por área plantada, e as terras em agro silvopastoril,
eu posso analisar só a agricultura, que é um macroindicador e já vai me dar um bom parâmetro de como está a cidade. Em seguida, eu fiz uma classificação em relação ao domínio geográfico de cada indicador, e para isso eu trabalhei com 3 ambientes: o mar, a terra e a interface terra-mar. E na interface terra-mar eu considerei todos aqueles ambientes transicionais, como as praias, os manguezais, as dunas e os tostões rochosos. Então, para o mar, eu encontrei 67 indicadores, para a interface terra-mar 124 e para a terra 162. E esse resultado ele pode ser interpretado de 2 formas. Primeiro é que a gente está criando muitos indicadores para a Terra, em detrimento das atividades que são realizadas no mar. E a outra forma de avaliar é que pode ser que as atividades da Terra que estão realmente causando um grande impacto no mar devido às nossas atividades humanas. Depois disso, então, eu fiz o levantamento das metodologias de cada indicador e das fontes de dados que eles tinham. Então, por exemplo, eu peguei esse indicador, que é o acesso a serviço de coleta de lixo doméstico. A metodologia dele é como que os dados são calculados. Então, nesse caso, é a população total do município dividida pela população atendida pela coleta de lixo vezes 100. E a fonte de dados é a CONCAP, que é o Serviço de Coleta de Lixo de Florianópolis. Depois eu parti para a busca por dados oficiais públicos para então conseguir fazer uma análise final do meu sistema de indicadores. Como dados oficiais, eu considerei aqueles que estavam relacionados às plataformas das 3 dimensões do governo: municipal, estadual e federal. E os órgãos que estavam associados a eles, como, por exemplo, o Instituto de Meio Ambiente. Como dados públicos, eu considerei só aqueles que estavam disponíveis livremente nas plataformas, sem necessidade de solicitação e sem necessidade de justificativa de uso. A partir disso, então, eu selecionei 4 áreas que eu considerei mais importantes, que eram água e poluição, ar e gases de efeito estufa, pesca e aquicultura e resíduos. A partir delas, então, eu peguei 29 indicadores que estavam nessa mesma área, e eu só consegui alimentar eles, 4 deles com os dados disponíveis, os outros 25 eu não tinha dados. Então, por conta desse baixo número, eu parti para um outro tipo de análise. Eu peguei um sistema que já existia em Florianópolis, que é o sistema RAP, e eu tentei transpassar todos os dados que eles tinham para o meu sistema. E para isso eu usei todos os 187 indicadores. Eu consegui, então, 31 indicadores com dados e os outros 156 não tinham dados disponíveis. Desses 31, só um macroindicador foi avaliado completamente. E esse macroindicador é o de áreas protegidas, mas ele não tem um valor de referência, então eu não consigo nem dizer se ele está bom, se ele está ruim ou se ele está intermediário. Bom, depois da análise de dados, então eu submeti o meu sistema também a uma análise de qualidade, que são os princípios de Belágio. Eles são 8 princípios, que vão avaliar categorias do meu sistema. Então, por exemplo, visão orientadora está relacionado com a forma qual que é o norte de sustentabilidade do meu sistema de indicadores, aonde que eu quero chegar. Depois são as considerações essenciais, que vai falar sobre as dimensões de sustentabilidade social, ambiental, econômica, institucional, se eu estou trabalhando com todas, se elas estão correlacionadas, quais são os riscos, os impactos, as incertezas que eu estou trabalhando dentro do meu sistema. O escopo adequado em relação à dimensão, o domínio geográfico, qual que é a área que eu estou trabalhando, também tem em relação com o tempo dos dados que eu estou usando. Em seguida, o modelo conceitual e indicadores. Trata de onde que eu estou tirando os meus indicadores, se eles são reconhecidos internacionalmente, se eles já são utilizados, se eles têm uma metodologia verificada. A transparência é se todas as informações que eu estou levantando para o meu sistema, se elas estão disponíveis nele também, se eu estou comunicando elas e não ocultando nada. A comunicação eficaz diz respeito a todos os utilitários do sistema de indicadores, se eles estão conseguindo entender ele completamente. A ampla participação, ela diz respeito também a todas as pessoas, a maior quantidade de pessoas possível que puder participar, desde a elaboração até a manutenção e o melhoramento do sistema. E, por fim, a continuidade e capacidade é se ele não vai ser só criado, mas se ele também vai ter uma utilização no dia a dia. Então, com isso, eu encontrei que meu sistema ele é positivo para pelo menos 4 desses princípios, que ele mostra que, além de
conseguir avaliar os ecossistemas marinho e costeiro, ele também consegue suprir demandas dos padrões de qualidade a respeito dos indicadores de sustentabilidade. Então, eu apresento para vocês, o nome do meu sistema é ODS 14 Floripa. Eu dividi ele em 3 partes, entre indicadores gerais para o ODS 14, os indicadores divididos por meta dele, de cada meta do ODS 14, e também os domínios geográficos. A organização dele começa com as metas, então todas que estão associadas. Depois, uma hierarquização da informação, então você pode ter desde uma visão macro até uma visão bem específica. Depois, questões relativas aos indicadores, mesmo informações a respeito deles. E, por fim, algumas coisas extras, como, por exemplo, as fontes dos indicadores e as informações técnicas. No total, eu tenho, então, 4 dimensões de sustentabilidade: ambiental, social, econômica e institucional, 19 áreas, 50 macroindicadores e 187 indicadores. Eu destaco aqui as dimensões ambiental e institucional, que foram as duas que tiveram a maior quantidade de indicadores. Esse foi um resultado interessante porque ele não foi intencional, mas ele compensou o que esses 2 trabalhos mostraram, que os ODS eles têm um enfoque nas dimensões econômica e social. Partindo das conclusões, comparando com os meus objetivos específicos, o primeiro deles, de identificar os sistemas de indicadores, que eram já pré-existentes, então eu consegui identificar os 16 sistemas e eles foram utilizados suficientemente para a construção do sistema ODS 14 Floripa. Em relação ao meu segundo objetivo, que era estabelecer as associações entre as metas, eu consegui identificar 6 metas extras, que foram mais sinérgicas ao ODS 14, mas isso não exclui as sinergias, né, as correlações que o ODS 14 tem com outras metas da Agenda 2030, só que a minha metodologia ela se restringiu para essas 6. Em relação a desenvolver o sistema em si, então, eu consegui desenvolver o sistema ODS 14 Floripa, ele contém 187 indicadores e ele é promissor em relação aos princípios de Bellardi, ou seja, ele tem uma confiabilidade a respeito dentro dos sistemas de indicadores de sustentabilidade. E, por fim, aplicar o sistema à área de estudo usando os dados oficiais públicos. Então, eu consegui aplicar os dados ao sistema, mas aqui eu ressalto a deficiência na disponibilização dos dados à população e recomendo a atenção nesse aspecto para conseguir favorecer o uso na gestão baseada em evidências. Por fim, o sistema ODS 14 Floripa ele se propõe a impulsionar o alcance do ODS 14 no município, mas ele não busca ser imutável. Eu não pretendo que ele seja a versão final do jeito que ele está agora. E para isso, ele requer um aprimoramento colaborativo. Quando eu digo colaborativo, isso envolve tanto a sociedade quanto as universidades e o poder público que trabalhem juntos, tanto para melhorar ele quanto para deixar ele ser utilizado na prática. Com isso, eu agradeço a todos que estão aqui hoje. Obrigado por tirarem um tempo do dia para entenderem um pouco mais sobre o meu sistema, o meu trabalho. Eu agradeço muito a minha banca por ter aceito o meu convite, a professora Marinês por toda a orientação e toda a calma durante a condução desse trabalho, ao LAGECI, o Laboratório de Gestão Costeira Integrada, por todo o suporte que tem me dado durante o desenvolvimento do meu trabalho, e a UFSC, por todos esses anos, esses 5 anos de uma educação de qualidade, pública e gratuita, e toda a infraestrutura e professores que puderam me permitir chegar até aqui esse momento. E eu agora só estendo um convite para vocês, essa aqui era uma parte que eu ainda não tinha mostrado, quem tiver com o celular e puder escanear esse QR Code, ou então digitar no seu navegador o site ODS 14 Floripa, foi um site que eu criei para que ele seja, o sistema ele não morra aqui, ele vá para frente e seja utilizado e eu consiga receber colaborações de quem estiver disposto a colaborar com o ODS 14 em Florianópolis. Muito obrigado.